Bom dia a todos. Hoje nós vamos abordar um tema que a Bíblia contempla em quase toda a sua extensão, direta ou indiretamente, que é a nossa fala, a nossa comunicação. E a grande verdade é que todos os dias, pelo menos uma palavra sai da nossa boca. É difícil não ter um dia em que nós não falemos alguma coisa, numa situação normal de vida, evidentemente. Tem pessoas até mesmo que sozinhas conversam, acredite ou não. Na minha família tem gente assim. E por causa dessa característica, dessa grande bênção do ser humano se comunicar, nós frequentemente conseguimos nos colocar numa posição muito boa, elevada, conseguimos nos sair bem em várias situações, também conseguimos entrar em muitas enrascadas, em situações extremamente difíceis. Por isso hoje o tema é língua bendita, língua maldita. Língua bendita, língua maldita. E antes de falar, é bom orar. Pai, abençoe nosso falar agora, conduza-nos com Teu Espírito. Por favor, abra nossos corações para ouvir Tua voz, dá-nos um coração moldável, Pai, e que hoje, ao sairmos daqui, possamos decidir ter um repertório em nosso coração de palavras, de meditação, muito mais agradáveis ao Senhor. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, muito se tem escrito a respeito de comunicação, de fala, e eu estava lendo aqui sobre uma pesquisadora norte-americana que escreveu um livro intitulado O Cérebro Feminino. Não foi um livro de mistério, foi uma pesquisa. E lá ela fala que as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia. E quando eu li essa pesquisa, na hora eu fiz os cálculos, porque eu tenho 3 em casa, 60 mil. E há 2 semanas nós adotamos uma gatinha, Kimia, então foi para 65 mil. Mas eu tenho observado também que as mulheres falam às vezes mais, porque elas têm que muitas vezes repetir 2 vezes tudo o que elas falam para alguns homens conseguirem escutar e entendê-las. Não é verdade? Tudo bem, eu sei que vai ter um grupo de irmãos querendo me pegar lá na saída, mas... E os homens, por sua vez, falam em média 7 mil palavras. São um pouco mais econômicos nesse sentido, mas você sabe que tem homem que fala muito mais que mulher. Tem alguns que ligam lá em casa, eu posso deixar o telefone, eu tomo banho, janto, volto, pego o telefone e ele está lá, nem percebeu. E uma coisa bastante interessante, não sei se você já prestou atenção, que a gente nunca tem cãibra na língua. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Você pode falar o tempo inteiro, você não tem cãibra na língua. Você tem cãibra ou dor na mandíbula, em alguns músculos da face, mas a língua está firme e forte. E falar é algo tão fascinante, que a gente às vezes encontra alguns animais aí tentando balbuciar algumas palavras inerentes ao ser humano. Papagaio, por exemplo, consegue falar bastante coisa, é muito interessante, é muito engraçado. Eu vi um vídeo uma vez de um cachorro falando I love you. Olha que chique, não só falando em inglês, I love you. Eu vi um vídeo uma vez de um elefante também falando, mas aí precisava bastante força de vontade para achar que ele estava falando mesmo, mas tudo bem. Falar, se comunicar é algo tão importante
que a Bíblia, ela aborda esse tema com bastante frequência. Ela está repleta de conselhos, repleta de advertências sobre como usar nossa habilidade de falar. Para você ter uma ideia, só o livro de Provérbios contém cerca de 60 advertências, conselhos sobre esse assunto. Olha o que Jesus falou a respeito disso em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36. Você pode seguir aqui na tela se você se sentir melhor. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Ou seja, eu e você, nós prestaremos conta de tudo o que nós dissermos, de cada palavra boa ou ruim que sair da nossa boca. Tiago também fala muito sobre a língua e sobre o que ela pode produzir. Vamos dar uma olhada lá. Você pode ler o capítulo inteiro, capítulo 3 inteiro, mas especificamente versículo 10. Ele fala algo que é surpreendente. Tiago capítulo 3, versículo 10, ele fala: da mesma boca procedem bênção e maldição. Da mesma boca. Bênção e maldição, como que se de uma mesma fonte pudesse jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo ou alternadamente. Olha que coisa impressionante, da mesma boca procedem bênção e maldição, língua maldita ou língua bendita. E um versículo que tem mais me ajudado, ou um dos que mais tem me ajudado a ter cuidado na hora de eu falar, e eu queria compartilhar com vocês, é Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém. Quando pensamos nesses versículos, a gente observa que nenhuma conversa corrupta, ou seja, corrompida pelo pecado, deve sair da nossa boca. E essas conversas ou essas expressões nem sempre se limitam a palavrões ou obscenidades, mas inclui fofocas, difamações, críticas destrutivas, sarcasmo, mentiras, insultos, palavras chulas, grosseiras, zombarias, etc. Então perceba aqui a proibição absoluta do apóstolo Paulo. Ele diz: nenhuma palavra, ou seja, nada desse tipo de conversa não saia da sua boca, nem da minha, nenhum tipo de palavra assim. Isso significa nada de fofoca, nada de difamação, nada de crítica destrutiva, nada de zombaria, nada de sarcasmo, nada de insulto, nada de palavrão, nada de difamação. Qualquer tipo de conversa que causa dano ou destrói outra pessoa tem que estar completamente fora da nossa conversa, da nossa fala, da nossa comunicação. Fofoca, por exemplo. Fofoca
espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que esses comentários sejam verdadeiros. E geralmente fofoca é batizada, ou melhor, é baseada. O batismo ainda está ainda estou vivendo o batismo da minha filha. Tem saído muito isso da minha boca. Mas geralmente fofoca é baseada em rumores, coisas que a gente não tem certeza, que a gente só ouviu falar, que talvez não seja nem a história toda, onde a gente não ouviu da pessoa que está envolvida, a gente ouviu de uma terceira ou de uma quarta pessoa e assim por diante. E você sabe como é que o ditado, que quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, cada vez que a história é contada para alguém, é passada adiante, ela pode ser modificada pela pessoa que está contando, ela dá um colorido a mais, ela põe uma emoção pessoal, ela dá um toque sutil, porque a história dela tem que ficar melhor. Se tem o formato de fofoca, normalmente a pessoa aumenta um pouco um detalhe ou outro da história, essa é a verdade. Isso torna o pecado da fofoca ainda pior, sabe por quê? Porque entra mentira no meio. E parece não, eu já senti isso várias vezes, porque eu já fofoquei várias vezes. E sabe, é gostoso, é gostoso falar do outro, dá um gostinho, é interessante isso. Eu sei que você não experimentou isso, mas eu estou abrindo meu coração aqui para você. Eu senti isso. Parece que aumenta o nosso ego, especialmente quando o comentário é negativo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu falei mal de outra pessoa, eu me senti melhor. Isso me fez sentir melhor que o outro. Eu senti um espírito de superioridade em relação a outra pessoa. E eu sei que acontece com muitos de nós. No fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, sabe aquela pessoa? Ele fez aquilo, mas eu não, eu sou melhor que ele. É isso que a gente está falando quando a gente fofoca. E em alguns casos, a gente consegue revestir a fofoca de santidade. Acredite se quiser. Por exemplo, você já ouviu alguém chegar para você e falar: olha, queria falar sobre aquela pessoa lá, mas eu estou falando isso para você, eu só estou falando isso porque eu quero que você ore por ela. Pode ser que seja sincero, a gente não deve julgar, mas também pode ser que seja mais vontade de falar da vida do outro mesmo. E se a gente descobre algo negativo sobre a vida de alguém, a gente deve orar por essa situação, ao invés de espalhar aos quatro cantos da terra. Nunca espalhar, nunca sair falando à torta e à direito. Se você tem dúvidas se você deve falar ou não, peça conselhos para alguém sábio, para alguém idôneo. Talvez você deva falar, talvez seja um caso de polícia, talvez seja um caso em que a pessoa corra risco de alguma violência física ou de morte, ou talvez seja um pecado tão grave que alguém precisa saber, que a liderança da igreja talvez precisa saber para lidar com o assunto. Mas nós devemos ter cuidado. E além de dizer que tipo de conversa nós devemos abandonar, Efésios 4:29 também nos ensina sobre o que conversar. Ele fala lá, e nós já lemos, mas vamos repetir: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então nós, segundo a palavra de Deus, devemos conversar somente sobre o que edifica e o que concede graça aos que
nos ouvem. Então, quando nós formos tentados a fofocar, nós temos que nos perguntar antes, dar um tempinho e nos perguntar antes: o que eu vou falar vai destruir ou vai edificar essa pessoa? O que eu vou falar vai ajudar ou vai atrapalhar a pessoa que está me ouvindo? E preste bem atenção aqui, note que não é só o que falamos sobre os outros, mas o versículo diz também sobre o que falamos para os outros. E bem próximo do pecado da fofoca também está lá o pecado da difamação. E difamar é dizer falsidades, ou distorcer um fato que prejudica a reputação, a fama de uma pessoa. Um exemplo clássico de difamação: campanhas políticas. Campanhas políticas estão repletas disso. Em geral, elas se preocupam em fazer o quê? Destruir a imagem de uma pessoa. Às vezes fala algo que está fora do contexto, ou aponta um fato isolado da história, ou conta só uma parte da história, ou ainda fala algo que não consegue provar, ou inventa uma mentira. Qual é o objetivo? Criar uma imagem falsa, mesmo que ela seja verdadeira. O objetivo é destruir a reputação da outra pessoa. Isso é difamação. E é muito comum uma pessoa vir falar de outra. E o interessante é que quando uma pessoa vem falar de outra, não sei se você já percebeu isso, mas geralmente ou muitas vezes a pessoa começa assim: olha, não é que eu quero falar mal dela, eu não gosto de falar mal de ninguém, você me conhece, mas sabe, é que... E aí desce a lenha. Tem uma frase muito interessante que é o seguinte, mas antes de eu falar essa frase aqui, se você se chama Antônio ou José, não tem nada a ver com você, é só um exemplo genérico para você não achar que eu estou falando de você. Mas a frase é a seguinte: quando José vem me falar de Antônio, eu aprendo mais de José que de Antônio. Eu vou repetir, porque eu não entendi a primeira vez que eu li também. Quando José vem me falar de Antônio, eu aprendo mais de José que de Antônio. Por quê? Porque quando uma pessoa vem falar da outra, você começa a ver como está o coração daquela pessoa que está falando. Dá para ver se há amargura no coração dela, dá para ver se há inveja em relação a outra pessoa, dá para perceber se há falta de perdão e um monte de outras coisas. Então, quando a pessoa está falando da outra, na verdade, ela está falando dela mesmo, ela está se revelando. E às vezes a pessoa é tão insegura que ela denigre todo mundo em volta dela, sabe, escorre veneno no canto da boca, ela diminui os outros, mas na verdade ela está mostrando quem realmente ela é no seu íntimo. Ou seja, acaba ficando óbvio quem realmente ela é. Quando a gente vai procurar um emprego, o entrevistador geralmente pergunta: por que você saiu do seu último emprego? Ele vai ficar bem atento se você vai começar a falar mal. Eu não gosto do meu patrão, não me dei bem no meu trabalho, aquela empresa é muito ruim. Sei. Ele está pensando na empresa, ele está pensando no patrão? Não, ele está vendo, opa, esse coração aí que eu quero contratar, porque vai falar mal aqui de mim, vai falar mal aqui da minha empresa. Então, quando a gente fala mal, quando a gente denigre, na verdade, a gente está mostrando nosso próprio coração. Outra coisa que pode sair da nossa boca e que também é pecado é calúnia. Calúnia é uma espécie de difamação. Será que alguns cristãos também caluniam? Sim, a gente calunia quando a gente atribui algo a alguém
sem saber antes o que se passa no coração dessa pessoa. Quando logo de cara saímos falando sobre alguém, não, ele é fraco na fé, não, ele é imoral, ele é preguiçoso, não, aquela lá, não sei o que. Por quê? Porque ele não consegue ser como eu sou, ele não consegue ser como nós somos. Olha só como nós somos diferentes. Caluniamos quando falamos algo sobre alguém sem antes conversar com essa pessoa, para saber realmente o que essa pessoa pensa ou por que ela está agindo assim. Caluniamos quando damos uma proporção exagerada ao pecado de alguém, fazendo com que essa pessoa se pareça mais pecadora do que realmente ela é. E caluniar, na verdade, é mentir. E claro, existem outras e várias formas de mentir. A gente mente quando exagera, quando não diz toda a verdade, quando fala uma mentirinha, que fala, não, essa mentirinha aqui, não vai atrapalhar ninguém nunca vai saber, então não tem problema nenhum. Não importa a forma de mentir, a gente tem que lembrar que a mentira revela a intenção de enganar, em grandes ou pequenas proporções. Então, antes de nós falarmos algo, é bom nós pensarmos, isso é verdade mesmo que eu estou falando? Outra coisa que acontece é criticar de maneira destrutiva, fazendo comentários que podem ser verdadeiros, mas não precisariam serem ditos. Mas você pode argumentar comigo, mas é verdade, o que eu estou falando é verdade, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, é verdade o que eu estou falando. Sim, pode ser verdade, mas será que precisa ser dito? E se precisa ser dito, essa é a maneira certa de falar? Isso vai ajudar ou isso vai prejudicar? É necessário eu falar? É a hora certa de eu falar? Realmente precisa ser dito? Olha quantas pessoas nós já ferimos por causa das nossas palavras. Quantos irmãos e irmãs nós afastamos de nós? E às vezes ainda hoje, alguns irmãos, algumas irmãs evitam, porque tiveram problemas no que falaram e no que escutaram. Quantos amigos nós perdemos ao longo da jornada, que eram amigos de fé, irmão, camarada, e não querem mais saber. Quantos familiares se afastaram de nós? Quantas palavras nós já falamos, as quais nós não podemos, às vezes, nem pedir perdão para a pessoa, porque a pessoa não está mais entre nós. É que nós não queremos nunca sair no prejuízo. Na verdade, a gente não leva desaforo para casa. Mas olha, às vezes, dependendo do momento, é melhor não falar nada. Não fala nada. Até Jesus, num contexto especial, adotou essa posição, permaneceu calado, quando ele tinha toda a razão do mundo, quando ele tinha o melhor argumento a ser explanado, ele decidiu ficar calado. Antes de fazer comentários, a gente tem que pensar bastante, será que essa é a melhor maneira de eu abordar esse assunto? Porque sempre há uma maneira de falar sobre um assunto, ou dependendo do caso, é melhor não falar nada, porque no momento a gente pode estar com muita raiva, e a nossa conversa pode destruir um relacionamento. Eu estava conversando com uma cristã algum tempo atrás, que antes dela ser batizada, ela não conversava com o pai dela, fazia 25 anos, sem dirigir uma só palavra para o pai dela. E quando ela se tornou cristã, ela o perdoou, eles tiveram uma ótima conversa de reconciliação. 3 meses depois ele faleceu.
E ela estava me contando sobre a gratidão de ter conhecido a igreja, a gratidão de ter conhecido a palavra de Deus e como Deus havia curado o seu coração. Mas olha os frutos que nossas palavras, que a nossa boca podem produzir. Ou quantas mortes, quantas brigas acontecem porque alguém falou algo e a pessoa se sentiu humilhada e perdeu a temperança e a coisa acabou em algo bastante violento. E às vezes a morte não é física, a morte é emocional, como no caso dessa moça que eu contei a história agora. Mas o fato é que toda conversa, boa ou ruim, todo tipo de comentário bondoso ou maldoso tem a ver com o nosso coração. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 34. Vamos ler a segunda parte desse versículo. Jesus fala assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que, embora nós estamos falando aqui que a nossa língua pode falar uma coisa errada ou uma coisa certa, o problema verdadeiro está onde? Está no nosso coração. Então, por trás de toda fofoca, de toda calúnia, de toda difamação, de toda grosseria, de todo assunto obsceno, existe um coração doente, existe um coração pecaminoso. E a língua não passa de um instrumento que revela o que vai aqui dentro de mim. Há um ditado que diz que o sábio tem a língua no coração. E nós temos que colocar Efésios capítulo 4, versículo 29 na nossa vida. Nós temos que decorar esse versículo. Nós temos que escrever. Eu queria pedir para você, eu faço isso, eu tenho umas tirinhas de papéis, inclusive tem aí na minha Bíblia aí, Miriam, você me dá um aí, por favor. Obrigado. Nem sei qual que é esse. Não foi combinado, mas olha o que eu tenho aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu tenho várias tirinhas dessa dentro da Bíblia, e algumas eu levo comigo. E lá no meio do dia eu tiro e leio, e eu tento decorar, e eu tento repetir, eu tento colocar na minha mente, eu tento fazer com que o meu coração seja encharcado com essas verdades de Deus. Saber de cor, essa palavra de cor é muito interessante, porque cor vem do latim, cor significa coração. Então de cor, de coração, precisa saber de coração essas palavras de Deus. Outro versículo que a Bíblia disponibiliza, que temos que ter de cor na nossa mente, na nossa vida, é Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. O salmista diz o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Por que ele diz meditação do meu coração? Porque às vezes nós não falamos, mas pensamos. Às vezes a gente está para falar algo muito ruim, muito destrutivo, a gente morde a língua, a gente conta até 10, igual ensinaram para a gente fazer, a gente respira fundo, não emitimos nenhum som, mas por dentro, o coração está, a pulsação está a 1000 por hora. Várias vezes eu fui uma beleza de presença física, no sentido que falaram algo que eu não gostei, e eu fiquei super controlado. Eu me comportei como um verdadeiro cristão. Até no rosto estava bonito. Um pouco difícil, mas estava.
mas por dentro eu estava como um vulcão entrando em erupção. Eu estava queimando por dentro. Eu fui embora, eu passei o dia inteiro pensando mal daquela pessoa e até desejando mal para ela. Olha como eu sou espiritual, né? Brigando, sabe, brigando. A pessoa já tinha ido embora, acho que ela nem lembrava mais. E eu estava brigando com ela, eu formava diálogos na minha mente, falando. E às vezes no trânsito eu discuti e fui embora, e eu continuei brigando com o motorista, e eu me vi pegando fisicamente com ele na minha mente. Olha que coisa terrível. Por isso Davi orou pedindo isso a Deus: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Nós precisamos não só guardar a língua, mas o que é mais importante, guardar nosso coração. A Bíblia ensina que acima de tudo nós devemos guardar nosso coração. E a gente precisa aprender a orar como Davi. Ele não estava só preocupado com o que ele ia falar, mas com o que ele iria pensar. Se realmente quisermos, e eu sei que todos aqui querem, ser uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção na vida das outras pessoas, nós precisamos aplicar Efésios capítulo 4, versículo 29 e Salmo capítulo 19, versículo 14 no nosso dia a dia. Esses dois versículos devem fazer parte do nosso falar, eles devem estar mesclados na nossa conversa. E olha, eu garanto para você que se você decorar esse versículo e meditar nele e colocar ele em prática, vai mudar muito a sua vida, e as pessoas ao seu redor vão mudar muito, porque não existe coisa melhor do que você, no momento de desespero, de angústia, de dor, de incerteza, alguém chega com uma palavra de encorajamento, de bênção, de alegria, de conforto, de esperança, de perdão. É bom ter pessoas assim. E como é gostoso quando a gente é usado por Deus na vida de alguém dessa forma. Mas nós precisamos ter esse coração. Efésios capítulo 4, versículo 29, Salmo 19, versículo 14. Vamos pensar bem em nossas vidas, como tem sido nossas conversas. Hoje eu estava aqui, eu estava olhando de manhã, todo mundo que chegava já se engajava numa conversa. Já falamos muita coisa aqui hoje de manhã. Como foi sua conversa? O que saiu da sua boca? Nossas conversas edificam ou diminuem as pessoas? Traz ânimo, esperança, ou cria uma atmosfera de insegurança e dúvida? Às vezes a gente não percebe muito o que a gente fala, não é verdade? Porque a palavra às vezes é tão rápida. E a gente fala, a gente já nem lembra o que a gente falou 5 minutos atrás, a gente está emendando outro assunto, e a gente não percebe muito. E às vezes a gente acha que nossa conversa está sendo aceitável aos nossos olhos, mas nós temos que levar em consideração se ela também está sendo aceitável aos olhos de Deus. E se você não consegue avaliar isso, se isso for o seu caso, e é o meu muitas vezes, se você não consegue fazer uma autoavaliação, pergunte, número 1, a sua esposa ou ao seu marido, se você é casado, batata. Pergunte ao seu filho, à sua filha, pergunte ao seu irmão, pergunte ao seu amigo, pergunte a alguém e peça para ele ser honesto. Mas Deus quer que sejamos uma fonte de edificação para outras pessoas. Então, irmãos e irmãs, vamos pensar um pouco mais antes de gastarmos uma das 20.000 ou uma das 7.000 palavras que nós temos no nosso repertório, porque a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas que reflitam bondade, que reflitam a sua misericórdia, que reflitam o seu perdão, a sua paciência, as suas palavras de encorajamento e de edificação. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Amém.